Saudações, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo escatológico. Hoje nós vamos estar falando sobre os impérios mundiais e o reino messiânico. O texto que nós vamos estar estudando hoje está lá em Daniel, capítulo de número 7, tá bom? Eu já quero aqui, de coração, agradecer a todos os novos inscritos, que Deus abençoe a vida de cada um. O ano passado nós, nessa mesma data, estávamos com um número de apenas 60 inscritos, né? Então o canal tem crescido, nós estamos quase chegando a 800 inscritos e isso é para a glória de Deus, né? Nós estamos aqui e antes de iniciar esse estudo, essa pregação, eu gostaria de dar o bem-vindo para você que é recém-inscrito. Agradecer a Deus pela vida dos que estão nos acompanhando desde os inícios, né? Que Deus abençoe sua vida e que em tudo Cristo esteja glorificado. Isso não é para nossa honra, não é para o nosso mérito, mas é um meio que nós encontramos de propagar o Evangelho, né? Fora do ambiente de culto, de igreja. Lá na igreja nós temos o alcance, né, de 100, 80 pessoas na comunidade onde nós pregamos a palavra. E aqui, né, graças a Deus, a internet nos dá amplo acesso, né, a várias pessoas que por algum motivo não podem estar frequentando um culto e é alcançado pela palavra de Deus, né? Então, seja muito bem-vindo, a minha gratidão a você, e já que eu estou fazendo esse agradecimento, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e fazer parte dessa família do canal Saudações Josué Silva. Amém? Então, logo após a vinheta, nós vamos estar entrando no texto para a glória de Deus. Roda a vinheta. Se você quer acompanhar com a sua Bíblia, abra então Daniel, capítulo de número 7, ou então acompanhe o texto que eu vou estar transmitindo aí na tela. Daniel, capítulo de número 7, o capítulo é um pouco extenso, são 28 versículos, então para não lermos do início, eu vou estar lendo a partir do versículo de número 9. Acompanhe então comigo aí na sua tela. Diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião assentou-se. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. E foi tirada a autoridade dos outros animais. Versículo 12. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus, e se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu dando-me a interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com os seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação:
O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reis debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos. Meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Muito bem, esse é o texto que nós acabamos de ler. O último estudo que tivemos aqui foi sobre o capítulo 2 de Daniel, onde o rei Nabucodonosor tem aquele sonho da grande estátua com vários elementos: cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés em partes de ferro e barro. E ali uma pedra cortada de uma pedreira sem auxílio de mãos humanas vem e esmaga os pés daquela estátua de baixo para cima, e aquela pedra se faz grande ao extremo, ocupando todo o mundo. Isso diz respeito ao reino de Cristo. Então nós fizemos esse estudo ali. Este capítulo que nós acabamos de ler inicia a segunda parte do livro de Daniel. Do capítulo 1 ao 6 nós temos a parte histórica do livro, ainda que o capítulo 2 tem um destaque para algo profético e apocalíptico, que era a profecia do sonho de Nabucodonosor. Aqui, do capítulo 7 ao capítulo 12 de Daniel, nós temos a parte profética do livro. Esse capítulo ele tem muita semelhança com o capítulo 2, como eu acabei de falar. Lá nós temos a cabeça de ouro representando a Babilônia, nós temos o peito e os braços de prata representando o Império Medo-Persa ou Medo-Persa, nós temos o ventre da estátua representando o Império Grego, babilônico, que viria logo em seguida, e nós temos as pernas de ferro da estátua representando o reino de Roma. E nós temos a parte final da estátua, que é os pés em ferro e em barro, representando o reino ou a forma de governo final em que se encontrará o mundo quando a pedra que representa Cristo vier instaurar o seu reino. Aqui no capítulo 7 o significado vai se revelar da mesma maneira, só que com um sentido diferente. Nós temos então, cronologicamente, esse capítulo de número 7, ele acontece antes do capítulo 5 e 6, porque o capítulo inicia dizendo que foi no primeiro ano de Beltesazar. O Daniel, quando tem essa visão, o rei da ocasião ainda era Beltesazar, e Beltesazar vai ser só deposto no capítulo 6, ali no grande banquete de Beltesazar, que é tão conhecido, a festa onde os medos e os persas invadem ali e obliteram assim Beltesazar e a Babilônia. Então, do versículo 1 ao 12 do capítulo 7, que nós acabamos de ler, mas eu não li do versículo 1 ao 12 para ganharmos um pouco de tempo, a Bíblia vai descrever que Daniel tem uma perspectiva futura na visão de 4 grandes animais ou monstros. No versículo de número 2 e 3, Daniel vê os 4 ventos dos céus agitando o grande mar, que provavelmente é o mar Mediterrâneo, e 4 grandes bestas que sobem do mar, 4 animais diferentes que vão subindo do mar um após o outro. No versículo de número 17, então Daniel recebe a revelação de que esses animais representam reinos que se levantariam sobre a terra. Aí no versículo 4 nós temos o início da descrição desses animais. E quais são elas? A Bíblia vai falar que no versículo de número 4, Daniel vê o primeiro animal. Esse primeiro animal é semelhante a um leão com asas de águia. Ele diz que o leão tinha asas de águia. A palavra nos informa que as asas desse animal foi arrancada e depois disso ele é erguido do chão, de modo que se levanta sobre os seus pés como um homem e recebe um coração de homem. Esse
primeiro animal, essa primeira criatura que Daniel vê, corresponde à cabeça de ouro do capítulo 2 da estátua de Nabucodonosor e representa a Babilônia. O leão como o rei dos animais da terra, ou dos animais ferozes, e a águia como a imperatriz dos ares, né? Ambos são símbolos da grande Babilônia. As asas arrancadas, então, deste animal falam provavelmente do episódio em que Nabucodonosor tem as suas faculdades mentais tiradas e ele passa a pastar no campo. Quando o texto relata que lhe foi dada mente de homem, isso se refere provavelmente à sua lucidez depois que ele passa esse tempo de loucura e a sua suposta conversão, como está no capítulo 4 de Daniel, do versículo 32 ao 37, nós temos uma descrição. Logo que Daniel vê esse reino passando, vê este animal saindo do cenário, ele tem a visão do segundo animal. O segundo animal é representado, ou a segunda besta, o segundo reino, o segundo monstro, é representado por um urso, né? Ele vê um urso que foi levantado por um dos seus lados, diz isso no versículo 5. Na boca desse urso tinha 3 costelas e foi dado a esse urso uma autoridade para comer carne o quanto ele puder. Esse urso, segundo os estudiosos, corresponde ao Império Medo-Persa, que é levantado, é erguido por Ciro e Dário. As 3 costelas na boca desse urso feroz representam as principais potências que o Império Medo-Persa conquista, a saber, a Babilônia, o Egito e a Lídia. Então, os estudiosos concordam que essas 3 costelas representam esses 3 reinos aí. Então Daniel vê que esse animal passa e de repente surge um terceiro animal. É o reino representado por um animal com 4 cabeças, semelhante a um leopardo, com 4 asas também, que se parecia com um leopardo, né? Essas asas desse animal falam da velocidade que esse reino conquistaria, e as cabeças falam da divisão desse império futuro que viria. Esse animal corresponde à terceira parte da estátua do capítulo 2, que é o ventre de bronze. A história vai nos mostrar então que esse império é formado pelo Império Grego, né? A história vai nos mostrar que essas cabeças representam o império quando ele foi dividido. O leopardo alado dessa visão é um símbolo da grande velocidade com que Alexandre Magno vai conquistar o império do mundo antigo naquela época. A história nos mostra que no ano 334 a.C., Alexandre Magno empreendeu uma surpreendente conquista que, em um período de 10 anos, o levou a ser soberano de um vasto império. Com a sua súbita morte, que não sabemos ao certo como se deu, no ano 323 a.C. na Babilônia, o seu reino então foi dividido entre 4 cabeças, ou por que não dizer, 4 generais do seu império, a saber, Cassandro, Ptolomeu I, Licimaco e Seleuco. Cassandro ele vai ficar com a parte da Macedônia e da Grécia, o primeiro general. O segundo, Ptolomeu I, passou a governar a Palestina e o Egito. Licimaco vai ficar com a Ásia Menor e a Trácia, e Seleuco fica então com a parte da Síria. Uma atenção especial então é mostrada para nós na visão de Daniel a partir do quarto grande animal, porque ele diz respeito ao anticristo, e também essa parte final da visão profética de Daniel diz respeito à ascensão do Messias e o seu reino implantado aqui na terra. O versículo de número 7, a Bíblia nos diz que Daniel vê esse quarto animal aterrorizante, assustador, muito poderoso, que tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava, devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava e era diferente de todos os outros animais anteriores. Esse animal, ele é composto por 10 chifres, a Bíblia nos diz isso. No versículo 8 vai falar que enquanto Daniel refletia nesses 10 chifres, ele vai ver um outro chifre pequeno, estranho essa visão, que surge entre os 10 e entre os 3 primeiros chifres que são quebrados. Esse surgimento desse pequeno chifre vai corresponder
ao anticristo, porque vai falar que esse pequeno chifre, ele é de extrema arrogância, vai falar com uma boca arrogante e com olhos altivos. Isso está no versículo de número 8. No versículo 11, Daniel então fica meditando e observando com mais atenção sobre esse pequeno chifre, e a Bíblia nos fala que ele vai falar arrogantemente até a sua morte, onde o seu corpo vai ser destruído e lançado no fogo. Ainda no versículo 21, vamos fazer esse pulo, porque do versículo 11 em diante nós temos a descrição do tribunal celeste, daqui a pouco a gente fala sobre ele. No versículo 21 volta a falar desse pequeno chifre, que ele vai fazer guerra contra os santos, os irá derrotar, mas que depois ele será vencido. Daniel então fica muito pasmo com essa visão, ele ora pedindo interpretação, e a partir do versículo de número 23, Daniel vai ter a interpretação do que significa essa visão. No versículo 23, Daniel nos deixa informado da seguinte explicação que ele recebe, explicação divina. Ele diz que o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, né, que será diferente de todos os outros reinos ou de todas as formas de governo que o homem pode ter visto até então. Ele vai despedaçar e pisotear todos aqueles que se levantarem contra ele. Esses 10 chifres que esse animal tem corresponde a 10 reis desse reino, desse governo, dessa forma de governo, e depois deles, um outro se levantará que será diferente dos primeiros reis. No versículo 25 fala que ele falará contra o Altíssimo, ou seja, contra Deus, oprimirá os santos, vai tentar mudar os tempos e as leis, e não é simplesmente a lei de Deus, mas a lei moral como um todo, vai querer aprovar aquilo que é desaprovado hoje, vai querer desaprovar aquilo que hoje é comum. A Bíblia vai falar que os santos serão entregues na mão dele, e aí há uma discussão para saber quem que é esses santos, se corresponde à igreja ou se corresponde ao judeu, mas o povo que serve a Deus será entregue para ser perseguido, e vai dizer que essa perseguição vai durar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, essa é a semana profética ou os 42 meses. Esse animal aqui, que corresponde ao anticristo, ao governo do anticristo, tem muita semelhança com a besta lá de Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 5 ao 9, que vai falar que essa besta recebe uma boca para profetizar com arrogância e blasfemas, né? Ela recebe autoridade por 42 meses, que é o mesmo que 3 anos e meio. A Bíblia vai nos mostrar que ela abre a boca e blasfema contra o nosso Deus, contra o Santo de Israel e contra aqueles que habitam no céu. Então é alguém que não teme a Deus, que não respeita os servos de Deus. Vai falar no versículo 7 de Apocalipse 13 que ela vai receber permissão para fazer guerra aos santos e vencê-los. E ela recebe a autoridade de toda tribo, povo, língua e nação. A Bíblia ainda continua dizendo que ela receberá, ou essa pessoa receberá adoração. A Bíblia diz que todos adorarão, todos os que habitam na terra irão adorar essa besta, porque é uma adoração imposta, é uma adoração forçada. Todos aqueles que não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, como diz no versículo 13, e o versículo 9 diz que se alguém tem ouvido, ouça o que isso quer dizer. É interessante que Daniel ele faz um rascunho de como será tenebroso esse governo do anticristo, mas ele acalenta o coração do povo de Deus falando qual que é o fim desse governo. E esse fim é precedido pela ascensão do tribunal celeste. Como está no versículo de número 6 de Daniel capítulo 7, a Bíblia diz que um tribunal julgará. Esse tribunal é um tribunal celeste. E o seu poder será tirado totalmente e destruído para sempre. Então, veja que coisa tremenda que a palavra de Deus nos informa, que Deus ele é soberano sobre o curso da história. Deus ele sabe o que vai acontecer. Deus ele não é refém da história. Deus é autor da história. No versículo de número 13, lembra que eu falei que a gente ia retroceder um pouquinho para falar do tribunal? Ele vai descrever como que é esse tribunal. Daniel diz no versículo 13 que na minha visão da noite, Daniel falando, vi alguém semelhante ao Filho do Homem,
Isso aqui é uma visão messiânica. Filho do homem é um título messiânico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vindo com as nuvens nos céus, veja o paralelo, os reinos e os impérios humanos levantam-se do mar agitado, enquanto que o reino de Cristo vem de cima. O reino que perece é o reino da terra, mas o reino que dura para sempre é o reino que vem de cima. Aí diz que esse filho do homem se aproxima do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ancião de dias é um termo usado para falar da eternidade de Deus, o Deus que é o que é e que não tem princípio nem fim, mas que é eternamente. Isso fala da eternidade de Deus. Então o filho do homem vai até o ancião de dias, representando Cristo, indo a Deus, de quem ele recebe a autoridade. Isso é muito claro nos evangelhos. No versículo de número 14, a Bíblia diz que a ele, ou seja, a Cristo, ao Filho do Homem, foi dada toda a autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações, homens de toda língua o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Veja que coisa tremenda e gloriosa. O versículo 27 diz que a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de tudo que existe será seu, entregue na mão então dos santos, do seu povo, do povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Então veja que os reinos humanos sobem da terra, o de Cristo vem de cima, os reinos humanos perecem, mas o reino de Cristo é um reino eterno. Já chegando na conclusão, para a gente sintetizando o que significa tudo isso, o que nós entendemos aqui nesse texto? Em primeiro lugar, que Deus tem um trono e desse trono ele governa. Está aí no versículo 9, Deus se assentado no trono. Esse trono é um trono que exerce juízo. Por isso que Daniel vai falar que há um rio de fogo que procede desse trono. Fala de juízo. É um dos aspectos que precisa ser lembrado de Deus. Deus é amor, mas também é juízo. Deus é justiça. Esse que está no trono celeste, no tribunal celeste, ele é adorado e servido por milícias celestiais. Os anjos o servem. A plenitude desse reino se dará, esse reino já é real, mas a plenitude dele se dará na segunda vinda de Cristo, né? em seu reino estabelecido aqui na terra. Esse reino será um reino universal, como está aí no versículo 14. A ele foi dada a autoridade, o reino, e todos os povos, nações, homens de toda língua o adoram. Então, um reino universal. Todos os povos, línguas e nações adorarão a Cristo, como está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, que todos, a Cristo foi-lhe dado um nome para que todo o que está no céu, na terra e debaixo da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então isso é um fato. Jesus Cristo é Rei e ele será reverenciado por todos. A diferença é que hoje nós fazemos isso por amor, em reconhecimento à sua graça, em quem ele é e no que ele fez para com a igreja. Mas naquele grande dia, todos serão forçados, né? Não há joelho que permaneça de pé diante da glória do nosso Redentor. Como se dará então o final desse império final, que é o império do anticristo? Então, nós vamos abordar aqui duas visões. A visão de quem está na terra e a visão de quem está no céu. Desse grande ato final da história, que é quando Jesus Cristo vier para lutar em favor do seu povo, vencer o anticristo, o falso profeta e a besta. Zacarias capítulo 14, versículo 1 ao 4, a Bíblia nos informa que esse dia é o dia do Senhor. O versículo 2 vai dizer que quando ele vem, ele vai reunir todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da população será levada para o exílio, mas metade do povo será deixado. Aí o versículo 3 e 4 diz o ato fantástico e glorioso de Deus. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquela nação, como ele faz num dia de grande batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém, e o monte vai se dividir.
essa batalha é chamada de Batalha de Meguido ou Batalha de Amargedon. O monte será fendido por um lado, um vale, metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul. Então, essa é a perspectiva de quem está na terra, vendo o que está acontecendo. Agora nós temos uma revelação, uma perspectiva de quem está em cima, vendo Cristo vir resgatar o seu povo. Em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 17 ao 21, nós temos a descrição então de quem está vendo Jesus Cristo vir. E a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: vi um anjo que estava no sol, e ele clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venha, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comer a carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com as quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada. E lembre que espada aqui não é literal, mas com a autoridade da palavra de Cristo, com a espada que sai da sua boca, daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne delas. Então veja que diante desses impérios mundiais, nós temos o império celestial, que é o império de Cristo, ou o reino de Cristo, acho que é a expressão melhor, que governará e estabelecerá um reino de paz. Daniel, então, quando tem essa visão, ele é esclarecido dos fatos futuros que irão acontecer, mas ele diz essa frase no versículo 28, no final do capítulo: este é o fim da visão, e eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos. O meu rosto ficou pálido, mas eu guardei essas coisas no meu coração. Diante de tudo isso, nós estamos vendo o curso da história desenrolar, e nós precisamos entender que Jesus Cristo é soberano Senhor, e que Ele está no controle de toda a história. E que no final da história, o reino que prevalecerá não é o reino do homem, não é o